Nunca na história contemporânea do país se imaginava uma crise d'água tão tamanha no maior centro financeiro da América do Sul. E o que acontece lá tem alguma coisa a ver com cá? O que impacta a falta de água em São Paulo impacta nossas vidas? Sim, porque o processo do ciclo da água não discrimina ninguém. E a falta de água não isola somente as pessoas, a cidade, as fábricas, indústrias, todo o centro financeiro para se não tiver água. Mas não falta cobrança pela água, como não falta cobrança pelo saneamento. A luz da vaidade nos leva a pensar que nunca na vida vamos sofrer por falta d'água. E olhe que essa crise da água é global. Não é apenas Brasil que tem a 12% da água doce do mundo, mas que não chega nas capitais do Brasil. O grande Amazonas, com a sua grandeza de tamanho e volume de água, não inspira esperança de colocar a água do rio, do Amazonas no norte, para o sul-sudeste, como se faz hoje em linha de transmissão de energia. A nossa cidade acaba de ser contemplada com um macro programa de paisagismo. Pergunto, plantar árvores é cultivar água, mas cadê a água para o macro programa de ajardinamento? É jardim de casa, é jardim de rua, é jardim de praça, é jardim de fábrica. Todos precisam de água. E nós não tratamos as nossas pequenas bacias hidrográficas para suprir de água os nossos descendentes. É incrível constatar que as pequenas bacias, do Paciência principalmente, está sufocada, comprimida e quase morta. Se vê os prédios bonitos no seu entorno, mas ninguém cuida de salvar esse paciente moribundo chamado Paciência, São João, Tibiri, Maiobão, Antônio Esteves, etc. Cuidar da água é o melhor remédio para a atual e futura geração. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais. No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? Olha, quando se fala em bacia hidrográfica, a gente pensa logo que é uma coisa assim muito longe. Bacia hidrográfica. Bacia é uma bacia. Essa bacia que você tem em casa, você dá a dimensão de uma bacia hidrográfica de um rio. E essa bacia hidrográfica, ela tem suas contribuições e suas limitações. O que se viu na audiência pública da CAEMA é justamente o impacto do esgotamento sanitário nas bacias do Anil, Bacanga e das Bicas. Essa do Anil, que tem mais ou menos uns 13 quilômetros, é fruto de diversas discussões, de diversas conferências, de diversos estudos de caso, e continuamos a ter na bacia o maior receptáculo do esgoto sanitário da zona da bacia, que tem mais ou menos 400 mil habitantes. Essa bacia do Anil é palco, evidentemente, de todas as tratativas da poluição da ilha. E o companheiro Marco Silva, a quem eu agradeço por essas manifestações,
fez uma peregrinação ao longo da bacia do Anil, mostrando passo a passo da sua dinâmica, das suas pegadas, da sua dominância, da sua receptividade, da sua própria vida e existência. A cidade, patrimônio cultural da humanidade, ainda resiste com essas bacias que são os maiores depositários de esgoto in natura da cidade de São Luís. Eu não estou falando em bacias compartilhadas, tipo São João, com Miritiba, com Paciência, com Pedrinhas, etc. Eu estou falando da bacia urbana da cidade, que o Ministério Público está ajuizando ações civis públicas em todas as áreas das bacias de São Luís. E essas ações vão culminar com uma determinação, é um marco desse trabalho que a gente não se cansa de repetir. Sem esgotamento, não terá água limpa. Esse é o retrato. Hoje você vai ver aqui com a gente uma entrevista com o professor Luiz Jorge, da Universidade Estadual do Maranhão, geógrafo, estudioso do assunto ambiental. Com certeza você vai gostar de assistir essa entrevista, porque o Jorge é aquele cidadão que fica dando assessoria às secretarias de Estado, de Meio Ambiente, de município, etc., tentando internalizar na administração pública os limites da nossa capacidade de explorar os recursos naturais. Então fique com a gente e agradeço desde já a sua participação. Jorge, a militância ambiental, ela começa a ter uma grandeza de responsabilidade muito grande. E aí, a cada momento, você vê audiência, mais audiência, posicionamentos sobre lixões, sobre saneamento básico, sobre aterro sanitário. O meio ambiente está mexendo com as pessoas mesmo, ou nós estamos apenas numa utopia necessária e fundamentalista? Bom dia. Bom dia, amigos telespectadores. Essa tua pergunta ela é muito pertinente. Eu me lembro que quando eu decidi fazer o curso de geografia, que eu sou geógrafo de formação, lá nos idos do início dos anos 1990, eu escutei um grande professor chamado Aziz Absaber, decano das questões ambientais brasileiras, dizer o seguinte... Geógrafo. Dizia o seguinte, que as questões ambientais iriam, dali a alguns anos, por causa da Eco 92, de certa forma se disseminar por todos e quaisquer segmentos da sociedade. Na época disseram que o professor Aziz seria um visionário louco. Na verdade, em menos de 10 anos, a gente viu o protocolo de Kyoto aparecer, nós vimos preocupações relacionadas às mudanças climáticas globais, aquecimento global mexendo com a sociedade, a imprensa batendo em cima disso, mostrando cada vez mais que nós somos responsáveis e, ao mesmo tempo, nós somos recebedores de uma gama muito grande de impactos. E isso acabou sim mexendo, principalmente a partir do início dos anos 2000, com, vamos dizer, boa parte da população, não apenas das cidades brasileiras, mas de todo o mundo. A educação ambiental, então, ela entra nesse contexto como um determinado tipo de segmento, não vamos dizer da gestão, mas que vai indicar quais são os principais caminhos a serem traçados para que, consequentemente, nós diminuamos a nossa geração de problemas ambientais e consigamos equacionar esses problemas para termos gerações futuras um pouco mais aptas a enfrentar desafios e a vencê-los e, consequentemente, tendo ambientes não tão inseguros e insalubres como nós temos hoje. O meio ambiente, esse termo, ele se torna muito vulnerável quando você quer falar em desenvolvimento sustentável, ou você acha que o desenvolvimento acopla o ambiental, o econômico, o social, numa esfera mais, vamos dizer, parcimoniosa de governo? Quanto menos passivos ambientais, maior a qualidade de vida da população. Nós podemos citar o exemplo dos resíduos, porque, na verdade, os resíduos sólidos, eles trazem para nós hoje um grande desafio, Márcio. Nós, dessa sociedade de início de século XXI, que deveríamos ter mudanças de paradigmas, buscando esse
propagado e propalado o desenvolvimento sustentável, ainda continuamos claramente com o modelo consumista de meados a fins do século XX. Ou seja, nós mudamos o tempo, mas não mudamos as nossas práticas, e se mudamos foi para pior. Esses resíduos, eles refletem o nosso padrão de consumo atual. Ou seja, nós não estamos habituados a fazer o descarte adequado dos resíduos. Nós não vemos que nos resíduos, ou a partir dos resíduos, existem cadeias econômicas, cadeias produtivas envolvidas. O que nós observamos é que consumimos e não estamos muito interessados em saber o destino adequado daquilo que nós, infelizmente, chamamos de lixo. Só que existe uma economia hoje, vou citar um professor da geografia, o professor Milton Santos, falecido, um grande decano também da geografia, que dizia que existe uma economia inferior, mas não é inferior em tamanho, não é inferior em termos de categoria, mas é uma economia que a gente não vê ou passa desapercebida, que é uma economia voltada para a reutilização, a reciclagem e a logística reversa. Ela é inferior porque a sociedade ainda não deu o valor necessário ao catador, ao microempreendedor individual, ao microempresário, ao médio ou ao grande empresário também, que trabalham justamente com essas perspectivas, tentando minimizar os danos que nós causamos e potencializamos sobre o meio. Não já está no tempo de a gente começar a trabalhar o inventário das mudanças climáticas aqui na ilha? O professor nosso, professor Ronaldo, é interessante citar o nome dele, porque foi uma pessoa que influenciou muito a nossa perspectiva climatológica. Ele já dizia que nós passaríamos dali a alguns anos, 2002, tá? Passaríamos dali a alguns anos por processos relacionados a ilhas de calor. Bom, alguns colegas nossos da UEMA, da UFMA, têm feito artigos e publicado em revistas nacionais desde 2010 para cá, mostrando que não apenas a zona urbana de São Luís, mas toda a grande ilha do Maranhão, envolvendo São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa, já tem grandes focos de ilhas de calor, inclusive em suas zonas rurais. O que mostra, na realidade, que nós temos uma atmosfera, uma baixa atmosfera, que não tem mais características absolutamente naturais. Não faço nenhuma relação disso com o aquecimento global, mas eu faço relações disso com o aquecimento existente regionalmente. Nós temos uma diversidade muito grande de poluentes que não são monitorados pelos órgãos ambientais federal, estadual e municipais, tá? Emitidos por veículos dos mais diversos portes. Nós não temos um controle das emissões de particulados atmosféricos de uma forma muito consistente, sendo monitorada pelas grandes empresas. Nós temos áreas nos nossos rios, nossas bacias hidrográficas, que consequentemente elas emitem metano e outros compostos atmosféricos que vão ajudar a aumentar a sensação térmica, e nós temos uma diminuição da nossa cobertura vegetal. Aí eu digo, hoje a Secretaria Estadual de Meio Ambiente começa a pensar um pouco mais sobre essas questões relativas às mudanças climáticas. É prudente, mas infelizmente ainda é o começo. E olha que se começou a discutir mudanças climáticas na década de 90. Verdade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo que nós soubemos, de São Luís, começou a elaborar um termo de referência, essa é uma informação interessante, para a contratação em 2015 de um plano de combate às mudanças climáticas municipais e proteção à biodiversidade, que envolve dois aspectos. Um é a diminuição da emissão de particulados pelas ações de controle e monitoramento desses particulados emitidos, e um segundo aspecto é a criação de áreas protegidas, porque hoje nós vivemos numa ilha que tem também esses problemas climáticos todos pela diminuição da cobertura vegetal. Eu disse aqui há uns 2, 3 programas que a SEMAN criou um comitê gestor das secretarias municipais para tratar do plano municipal de resíduos e tal, integrado de resíduos sólidos. Eu disse também naquela época que é difícil, mas muito difícil, as secretarias se unirem em torno de um programa dessa natureza. Há mais de ano, o secretário era aquele rapaz
eu me esqueço o nome dele, do município de educação, secretário de educação, foi convocado a discutir o Programa Municipal de Educação Ambiental para a Limpeza Pública. O rapaz saiu da secretaria e nunca discutiram o programa municipal. Agora, o prefeito, por bem, achou de endossar o programa Cidade Jardim. É uma espécie de patrono do exercício da boa vizinhança. Eu pego uma praça, adoto essa praça, eu pego uma rua, planto uma árvore, pego isso para... E a educação ambiental? Jorge, você concorda comigo ou não? Concordo em absoluto. Na verdade, a educação ambiental ela tem que estar, como disseste, Márcio, transversalizada, ou seja, ela tem que estar em todos os segmentos da sociedade. E o poder público, consequentemente, por ser o gestor da coisa pública, o gestor daquilo que deveria promover a qualidade e as condições de vida de uma sociedade, no caso uma sociedade municipal, uma sociedade estadual e federal, ele tem obrigação de desenvolver programas de educação ambiental. Programas de educação ambiental que não sejam puramente temáticos. Programas de educação ambiental que não sejam puramente voltados para uma área específica ou outra do território da grande ilha do Maranhão, do município de São Luís, do município de Imperatriz, ou de qualquer um dos rincões do estado do Maranhão e desse país afora, mas que sejam trabalhos voltados para uma educação ambiental concreta, uma educação ambiental real, uma educação ambiental prática. Não adianta eu colocar uma série de pessoas para formar turmas de capacitação de multiplicadores em educação ambiental e ficar apenas na teoria, porque a vida não é teoria, a vida é prática. E a educação ambiental, ela é uma prática necessária. Volta ao contexto, nós estamos no início do século XXI, uma sociedade que tem a obrigação histórica de vencer e ultrapassar paradigmas do século XX. Educação ambiental, ela surge lá na ECO 92, volta ao início da nossa conversa. Tbilisi, lá em Tbilisi, em 1977. E na ECO 92 ela é reafirmada com a proposta da Agenda 21. Mas o que a gente percebe de concreto? Houve vários segmentos da Agenda 21, mas quando a gente chega no século 21, a agenda acaba. Ou seja, nós não temos uma continuidade de políticas que são internacionais. Volto à questão... Nós não copiamos os bons exemplos. Não copiamos os bons exemplos. Não sou contra, em absoluto, ao ajardinamento de praças, de ruas, de avenidas. Eu acho que isso é prudente. Só que isso é apenas uma parte daquilo que tem que ser feito. Eu sou um grande defensor, Márcio, conhece o nosso trabalho, sou um grande defensor das áreas protegidas. Sou um grande defensor das áreas de preservação permanente. Aquela vegetação, meus amigos e minhas amigas, que fica ali no entorno dos rios, que fica cobrindo dunas, a vegetação de manguezais, as vegetações que protegem costas, são áreas protegidas por lei desde a década de 1960. E, infelizmente, são as áreas mais sensíveis que nós temos hoje. E que, infelizmente, são as áreas mais ocupadas irregularmente. Nós temos, por exemplo, as unidades de conservação. Aqui na grande ilha do Maranhão, nós temos poucas unidades de conservação e, por isso mesmo, nós temos um processo agigantado de expansão urbana, imobiliária que já traz hoje esse fenômeno de ilha de calor. Mas imagine essa ilha de calor se exponenciando, se ampliando em direção a Icatu, para além da Baía de São Marcos, em direção a Alcântara e a Bacurituba, além da Baía São José, Baía de São Marcos. E quero dar um detalhe também sobre a nossa região Tocantina, já que eu sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Imperatriz. Hoje lá, Márcio, a gente começa a desenvolver uma pesquisa voltada para o reconhecimento dos padrões de chuva, de temperatura máxima, temperatura mínima e outros 12 parâmetros climáticos de 1961 até 2013. Temos um grupo de pesquisas que hoje, capitaneado por mim, que hoje desenvolve um trabalho reconhecendo mês a mês, ano a ano, quais foram as variações dos ritmos de tempo, tá, para a análise e composição do clima. Isso, claro, vamos dizer assim, plotado, sobreposto sobre o processo de ocupação urbana do município.
temos alguma coisa similar aqui em São Luís. Em São Luís, não na Grande Ilha. Exemplos como esses, um exemplo de São Luís, um exemplo de Imperatriz, são interessantes porque são as duas maiores cidades do nosso estado. Contudo, a gente tem um problema. Existem mais 215 municípios que são desassistidos. Então, nós precisamos equacionar esses problemas e a educação ambiental, ela é imprescindível. Imprescindível porque ela transversaliza o clima, ou recursos hídricos, ou cobertura vegetal, é apenas um mote para que a gente possa trilhar uma temática, um conjunto de temáticas absolutamente real, absolutamente cotidiana e, sobretudo, que vai nos ajudar a vivermos e sobrevivermos nos próximos anos. Eu quero agradecer ao meu amigo Medeiros, que me contemplou esse álbum de Caxias, lançamento desse livro que aconteceu agora na Semana do Livro. E o Medeiros, como bom caxiense, faz aqui uma viagem aos grandes homens de Caxias, né? E você, evidentemente, sabe que Caxias foi o berço da cultura, de Gonçalves Dias, etc. E aqui dentro do livro tem uma foto interessante que o Medeiros destacou. Eu vou até ver se eu aqui pego esse cidadão bem aqui, esse aqui, ó. Esse cidadão aqui é pai do meu amigo Pedro Leão, superintendente do IBAMA do Maranhão. Esse cidadão bem aqui, ó, bem modestozinho, magro, né? Perfil do pai do Pedro Leão. Aqui eu quero dar meu bom dia especial ao Pedro e cobrar dele que os barcos arrastões parem de operar lá no Atins. Ok? É isso aí. Vamos ao intervalo, voltamos já. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Olha, eu quero fazer um apelo ao superintendente do IBAMA do Maranhão, o engenheiro Pedro Leão. Pedro Leão, você me disse, no começo deste ano, estaria aqui no Maranhão uma corveta do IBAMA para banir os arrastões da beira do Parque Nacional dos Lençóis. Pedro, você não sabe o tamanho do prejuízo que esses arrastões levam para aquelas comunidades. Eu sei que você não é do ICMBio. O ICMBio, eu estive lá, o pessoal reclama demais do ICMBio no continente, em terra. Porque no mar, quem opera são os barcos arrastões. O Antônio me mandou esse vídeo, vou aproveitar o que posso dessas imagens, só para registrar. 16 barcos arrastões operando ao longo da costa do Atins até a Ponta do Mangue. A 300 metros da praia, Pedro Leão. Superintendente, não é possível que o senhor não entenda que esse dizimado da pesca de arrasto é a pior feitiço que existe dentro do Parque Nacional dos Lençóis. Não são as pessoas humildes que ali moram, que buscam no dia a dia o seu sustento. E os barcos arrastões fazem ao contrário, tiram das pessoas o sustento na beira da praia. E o Parna, o Parque Nacional dos Lençóis, a mina de grandeza do Maranhão para o mundo, não tem o devido cuidado que se espera que tenha. Jorge, eu estou falando de uma pesca predatória. Você já viu uma ação dessa de um barco arrastão operando no interior do Maranhão? Eu nunca vi os arrastões operando. Estive recentemente nos Lençóis Maranhenses, há pouco mais de 2 meses, e soube, com uma turma nossa de geografia, soube que essa prática está sendo muito mais comum hoje do que fora há 5, 10 anos atrás. Isso é um fato, eu não vi. Só que a gente tem um outro tipo de pesca predatória aqui no estado do Maranhão, e esta eu já vi, tá? Na nossa zona costeira, também na nossa Baixada Maranhense, em alguns rios e lagos do estado do Maranhão, que são pescas utilizando, ora, dinamite, na zona costeira se faz isso, tá? Utilizando tapagem, se faz muito isso, tapagem de igarapé, e não são apenas pescadores, que muitas pessoas dizem, são pescadores tradicionais. Não, tem gente grande fazendo isso.
E a gente vai perceber que essas técnicas predatórias, que são muito comuns e a gente verifica muito no Estado, ainda não passaram pelo controle, pela fiscalização, não apenas dos órgãos ambientais, mas nós temos o Ministério da Pesca que, infelizmente, temos a segunda maior zona costeira, o maior conjunto de lagos naturais do Nordeste brasileiro, que é a Baixada Maranhense. Nós temos a maior área contínua de manguezais do mundo, que é entre a Carutapera e Alcântara. E nós não temos aqui no Maranhão uma ação muito incisiva do Ministério da Pesca. Nós temos uma Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado que deveria trabalhar também com essas perspectivas. E volto a dizer, trabalhar não apenas no sentido de coibir pela multa, pelo embargo, pela apreensão dos artefatos de pesca, mas coibir também com a educação ambiental. Coibir também com uma educação para a melhoria da atividade econômica, levando em consideração os princípios de sustentabilidade. Ou seja, é possível sim produzir bastante pescado sem que haja uma grande predação do ambiente. No Nordeste, a gente só perde pescado para a Bahia. O Maranhão, em ano, mais ou menos 88 mil toneladas de pescado. Olha, isso é o registro da nossa mãe natureza para o Maranhão. Nós não estamos falando dos arrastões que levam milhões e milhões de quilos de camarão. O bom, o ruim ele joga fora. Tá? Se isso tudo fosse contabilizado, meu irmão, esse estado era paraíso de alimentação, o nosso peixe era mais barato. Embora nós estejamos atrás da Bahia, porque a Bahia tem o maior litoral do Brasil, verdade. Mais de 900 quilômetros em linha reta, nós temos no Maranhão uma condição diferenciada de todo o Brasil em termos de zona costeira. A nossa zona costeira é amazônica, ela é de faixa de transição, ela é um pedacinho de cerrado e ela chega a quase bordejar, quase tocar as caatingas. Isso faz com que nós tenhamos a maior biodiversidade, tá, em um único e só litoral contínuo de todo o país. Não conheço, tá, outros países, a exemplo da Argentina, da região Platina, do Chile, que tem uma exploração de pescado muito grande. Mas pelo que eu conheço de Brasil, tá, o pouco que eu conheço de Brasil, na verdade me afiançam dizer que nós temos a maior biodiversidade de pescado sendo explorada sem o devido conhecimento técnico, científico e político. E aqui nós temos uma gama de complexo de coisas. Você foi a alguma audiência do plano de manejo? Na realidade, você sabe o que está sendo feito? Conhecimento oficial não tive. Eu soube após a realização de uma ou outra audiência, alguns colegas que foram convidados, que estiveram lá, eles me relataram o que foi repassado, mas me relataram muito por alto. Agora, plano de manejo é algo muito delicado. A legislação federal, a partir de 2000, com a criação da Lei Federal 9985, 85, a lei exatamente, do SNUC, a lei né? do SNUC, cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, coloca claramente que o plano de manejo e, consequentemente, o zoneamento ambiental que deve a ele estar associado são condições necessárias para a gestão ambiental de, no mínimo, 5 anos de uma unidade de conservação. O que isso significa? Nenhuma atividade pode ser desenvolvida sem este plano de manejo. Além do que, este plano de manejo ele já deve ser elaborado com o processo também já estabelecido de criação de um conselho gestor. Porque é este conselho gestor que vai auxiliar os técnicos, não sei como é que está sendo desenvolvido nas diversas instâncias, no Estado, no governo federal, no município, mas enfim, ele deve ser desenvolvido com a participação social. É a participação lá do seu João, da Dona Maria, que são pescadores artesanais lá em Humberto de Campos, é a participação dos gestores públicos de São Luís, de Rosário ou de Morros, é a participação, por exemplo, dos associados, dos sindicatos dos barqueiros lá do Rio Preguiças. Tá? Todos são as ONGs ambientais que devem ali estar inseridas no contexto. É a universidade que detém a produção de conhecimento de ponta
desenvolvida no estado do Maranhão. Os quilombolas. São os quilombolas. Bom, se a gente for pensar, os quilombolas existem ali no Vale do Munim, no Baixo Vale do Munim, em Catu especificamente, que está dentro da APA de Upã-Açu, por exemplo, existe uma diversidade muito grande de quilombolas, de comunidades remanescentes de quilombo. Aliás, a Bacia do Munim, ela aglutina uma grande quantidade dos quilombolas maranhenses. Verdade. E eles precisam estar, a Coneruc, que é a associação, tá, que trabalha diretamente com os direitos dos quilombolas, representa os quilombolas legalmente, ela deve estar presente. Eu não sei como está sendo pensado, mas é um conselho que a gente dá como colegas que trabalhamos com a perspectiva ambiental, que possam ser inseridos todos esses segmentos, porque é absolutamente relevante e necessário, além do que é princípio legal. Qual é o cálculo hoje para fazer uma compensação ambiental? Só para o pessoal entender em casa. A compensação ambiental ela tem que ser de, no mínimo, 0,5% do valor total do projeto, do empreendimento. Ou seja, vale 100, então aquilo ali vai ser exatamente 50 centavos. Se vale R$100, a compensação é de 50 centavos. Contudo, coloque um empreendimento de alguns milhões, pegue um valor total dele, que isso é disponível. Se for financiado pelo BNDES, pelos órgãos, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, pelos ministérios, existem esses valores, não da Suzano, mas de outros empreendimentos. Vocês podem pegar na internet, no site da Transparência, enfim, informações, Diário Oficial, informações oficiais. Vocês podem pegar o valor do empreendimento, se ele for considerado de relevante impacto ambiental, de grande impacto ambiental, peguem aquilo ali e multipliquem por, no mínimo, 0,5%. Há uma jurisprudência... 0,5%. Isso. Tá? 0,5%. Então, há uma jurisprudência hoje que coloca um pouco mais, dependendo dos impactos ambientais, pode chegar até 3%. Mas isso não são todos os casos. Depende simplesmente daquilo que é visto no estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto e, consequentemente, aquilo que é visto pelo corpo técnico do órgão ambiental licenciador na prática, no ambiente que vai ser passível de modificações. Luiz Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no ECO e rogamos que tudo faça no reino da necessidade e das oportunidades. Ok? Muito obrigado e volte sempre. Suas considerações finais. Bom, primeiramente quero agradecer ao espaço que o Márcio, que é um grande defensor das questões ambientais, ter nos dado hoje para conversar um pouco, não apenas com ele, mas com todos vocês. Agradecemos também a todas as pessoas que desenvolvem atividades de educação ambiental voltadas para uma sensibilização de uma sociedade atual visando um futuro mais prático, um futuro mais objetivo e com menos impactos. Quero saudar também os nossos colegas professores e professoras que arduamente, diuturnamente, trabalham pelas questões ambientais, tanto na UFMA, quanto na UEMA, quanto no IFMA. Cito 3 pessoas para, de certa forma, abraçar todos vocês. Cito o professor José Ribamar Truvão, grande geógrafo que conhece muito esse estado do Maranhão, e aconselhamos vocês a procurarem o que este professor já produziu pelo estado e produz no estado. E lançará em breve mais um volume da Enciclopédia dos Municípios Maranhenses, um plano de anos que já vai entrar no seu 4º volume. E tem dados muito relevantes de diversos pontos do estado. Citamos também o professor Cláudio Urbano, da UFMA, um dos grandes conhecedores da Baixada Maranhense e, consequentemente, uma pessoa que trabalha com essa Baixada há muitos anos e que tem uma expertise exemplar, reconhecida internacionalmente e que precisa somar cada vez mais, se for convidado, claro, Márcio, nesses trabalhos de planos de manejo, porque é uma pessoa que tem experiência, inclusive, internacional. E citamos também uma terceira pessoa, que é o professor Emanuel Lima da Silva, nosso amigo lá do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz, agrônomo, engenheiro agrônomo, de uma grande experiência de campo e que faz um trabalho belíssimo junto aos seus alunos e colegas em Imperatriz, no campus da UEMA de Imperatriz, no tocante às questões ambientais. Costumamos dizer lá em Imperatriz que antes mesmo de questões ambientais serem discutidas, o professor Emanuel já praticava. E isto vale o registro. Então, em nome desses 3 professores e colegas e amigos, mandamos um grande abraço, grandes saudações a todo o movimento ambientalista e universitário,
do estado do Maranhão. Muito obrigado, Jorge. Tenham todos um bom final de sábado e até o próximo Eco, se Deus assim nos permitir. Bom dia.